Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é personalidades negras importantes para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o professor e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Professor José Vicente, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado. Fico muito satisfeito e muito feliz de podermos estar juntos e conversar sobre esse tema tão importante, né, para todos nós paulistas, para todos nós paulistanos. Professor José Vicente, para começar aqui esse nosso bate-papo, eu sempre vou aqui lembrando de alguns nomes e quero que o senhor fale um pouquinho sobre eles aí, a relevância que eles tiveram aqui para a cidade de São Paulo. Vamos começar com os irmãos Rebouças, os irmãos André e Antônio Rebouças, engenheiros. Qual a importância que eles têm para a cidade de São Paulo, professor José Vicente? Veja, são duas personalidades extraordinárias, históricas e extraordinárias, não é? Porque já naquele tempo eles foram os primeiros grandes engenheiros do nosso país, os dois formados em engenharia militar. Então, grande parte das discussões da engenharia no nosso país, grande parte das obras de engenharia no nosso país foi conduzida e foi realizada pelos irmãos Rebouças, não é? Eles também eram poliglotas, né? Falavam francês, falavam inglês, então estavam sempre no exterior fazendo apreensão e também é, é, essa disponibilização dessas tecnologias inovadoras do exterior para o nosso país, né? E no caso do André Rebouças, dentre tantas habilidades profissionais, como a de engenheiro, como a de grande realizador de obras no nosso país, ele também teve uma veia muito intensa no que diz respeito à luta abolicionista no nosso país. Ele constituiu uma associação de abolicionistas e foi o primeiro, né? Foi um grande, então, abolicionista a reunir os recursos, a reunir personalidades nessa luta contra a escravidão no nosso país. E pelo conjunto da sua obra muito importante, hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, tem, dentre outras coisas, o nome, né, de uma das suas grandes vias. Pois sim, e essa personalidade histórica foi tão importante, foi tão relevante para todos os brasileiros, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, e uma das suas mais importantes vias públicas, né, uma das suas mais importantes vias públicas, que é a Avenida Rebouças, é feita então em homenagem, né, foi nomeada para homenagear essa grande personalidade. E, curiosamente, não é só na cidade de São Paulo. Nós temos ainda no Rio de Janeiro, temos Salvador, em várias localidades do Brasil, ruas, né, vias e também outros monumentos que são nomeados como o André Rebouças, num justo reconhecimento da importância dessa personalidade histórica do nosso país. Justíssimo reconhecimento, né, professor? E uma outra personalidade que me chama bastante a atenção é o esportista Ademar Ferreira da Silva, né? Conta um pouco a história dele, o quanto esse esportista conseguiu entrar para a história de São Paulo, do Brasil e do mundo. Pois é, essa é uma personalidade muito inspiradora, né? E que, com a sua trajetória, com as suas realizações, com suas conquistas, ele abrilhantou não só o esporte brasileiro e mundial, né? Mas, sobretudo, o esporte e a cidade de São Paulo, né? Porque ele foi bicampeão olímpico, não é? Numa modalidade bastante difícil e que exige muita competência, muita capacidade, não é? Que foi o salto, né, a distância. E com isso ele, além de levar a imagem e levar também o conhecimento da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil para o mundo, né? Ele foi um daqueles que nesse esporte esteve ali como um brilho cintilante por muito tempo.
E, além de tudo isso, ele que era uma pessoa muito cordata, ele que era uma pessoa muito afetuosa, ele sempre fez questão de compartilhar, né, o seu talento, principalmente com os jovens, com as crianças, e dessa maneira o nosso grandioso Adhemar Ferreira da Silva inscreveu na história do mundo e da nossa cidade, do nosso estado, esse reconhecimento extraordinário do seu talento, da sua competência, do seu trabalho e do seu esforço em prol do esporte. Né? Então, imagine que, para um Brasil que ainda estava acordando para essa potência olímpica que ele pretendia ser, nós já tínhamos uma personalidade negra aqui de São Paulo que trazia para o nosso país 2 medalhas olímpicas. É um grande feito, um grande acontecimento. E uma coisa que me chama a atenção no Adhemar Ferreira da Silva, professor José Vicente, é que ele não foi só um esportista, né? Ele tinha vários talentos, né? Ele era escultor, ele chegou a trabalhar como ator em filme, né? Em peça teatral. Ele era um homem realmente que gostava de estudar, gostava de cultura, né? Eu vi outro dia uma entrevista a respeito que quando ele foi para Helsinki, onde ele ganhou a primeira medalha de ouro dele lá, em pouco tempo que ele ficou ali na Finlândia, ele aprendeu um pouco de finlandês e na hora que ele ia dar entrevista para os jornalistas, ele tentava responder em finlandês em pouquíssimos dias, quer dizer. Isso é legal, um homem também que tinha posicionamento sobre vários assuntos, né? Isso é importante, até mesmo em comparação aos dias de hoje, né? Que a gente vê muitos esportistas, muitas pessoas que têm espaço na mídia e acabam não se posicionando, né, professor? Então ele era esse self-made man, né? É um homem que se fez, mas um homem que tinha uma posição muito firme sobre tantos assuntos, sobre tantos temas, inclusive sobre o tema negros, né? Que ele sempre foi um baluarte, um grande defensor, sempre teve interesse e disposição de fazê-lo, né? Mas junto com isso ele tinha esse quase autodidatismo e essa sede pelo conhecimento. De modo que nós vamos ver esse esforço, como você bem noticiou, né? Ele era um poliglota, falava vários idiomas, tinha várias trajetórias profissionais, né? No teatro, na dança, ele gostava de uma vida de efervescência cultural. Né? Por conta disso, ele foi um ser humano fabuloso, mas um indivíduo praticamente completo. Professor, um outro nome aqui que eu quero destacar é do também professor, né, o geógrafo Milton Santos. Fale para a gente a importância dele aqui para a cidade de São Paulo, para o Brasil. Pois é, imagine, né, uma pessoa fantástica, interessada, determinada, né, que foi lá e, diante das dificuldades, das limitações, teve vontade, desejo, né, e ambição de realizar o seu sonho de ser um grande intelectual. Né? E, assim, o centro veio lá da Bahia para a cidade de São Paulo, e aqui na Universidade de São Paulo ele iniciou, não é, essa sua trajetória na consolidação da geografia, dos estudos da geografia, geografia política, geografia física, como uma dimensão importantíssima de se estudar, né, a trajetória, de se estudar a formulação dos estados e da distribuição das populações, de como que o uso do território, né, de uma forma política, ele constituiu uma ferramenta de ajudar as pessoas a terem o acesso à igualdade, terem o acesso aos sentidos e os fundamentos mesmo dessas garantias, dessas liberdades, dessas políticas públicas e como um olhar ou uma política que não prestigiasse, que não privilegiasse esse tipo de coisa poderia se constituir um obstáculo, né? Então, a geografia, o espaço público, o território, ele tem alguns componentes importantíssimos que até hoje se constituem como aspectos sensíveis da vida dos estados da sociedade. Então, esse profissional aqui na cidade de São Paulo, em especial na Universidade de São Paulo, se aprofundou nesses estudos e se constituiu num dos maiores geógrafos do mundo.
mundo inteiro reverencia e prestigia o talento e o trabalho dessa grande personalidade, que inclusive recebeu um prêmio, né, por conta dos seus feitos e das suas realizações, que é considerado aí o Oscar, né, da geografia. Então, por conta disso, o professor Milton Santos, que depois, além também de nomear tantos espaços e monumentos públicos, ele ganhou, mesmo na universidade, um espaço, né? Tem um espaço Milton Santos na Universidade de São Paulo, com o registro da sua vida, da sua obra, e também o registro dessa memória importante, né? De uma personagem que, além de talento, além de competência, além de habilidade, tinha também, tanto quanto o Adhemar Ferreira da Silva, uma posição muito clara, né? Ele tinha as posições políticas, defendia essas posições políticas, foi até prejudicado por defendê-las e por exaltá-las, mas o fato é que o professor Milton Santos, para um país, inclusive, que debate até hoje a presença do negro no ensino superior, a limitação e os números muito insignificantes de negros no ensino superior, ele, então, lá no seu tempo, já era um dos professores mais destacados da Universidade de São Paulo e depois, como nós estamos vendo, um dos grandes, né, geógrafos do mundo, reconhecido e premiado internacionalmente. Professor José Vicente, um outro nome que também me chama a atenção é da empresária Maria do Carmo Valério. Qual a importância dela para a cultura negra e para a cidade de São Paulo especificamente? Olha, a doutora Maria do Carmo Valério também, né? Aliás, curiosamente, nós estamos analisando o nome de personalidades que elas foram sempre múltiplas, né? Personalidades múltiplas que se realizaram e se destacaram em uma ou outra ação intelectual, esportista ou profissional, mas que elas, no seu conjunto, eram pessoas que tinham muitas habilidades, que praticavam, né, muitas outras ações e que tinham destaque em tantas outras áreas do conhecimento. O caso da doutora, da nossa Maria queridíssima do Maria Carmo do Carmo, Valério. que é Maria do Carmo Valério, que era muito conhecida, né? Ela faleceu recentemente, no ano que passou, mas ela era muito conhecida como Moene, né? Então, ela era formada em Direito, mas a veia empreendedora dela falou mais alto, e ela, diante de um desafio que estava colocado para ela mesma, mas também para todas as mulheres negras, ela permitiu que a sua veia empreendedora pudesse fazer uma intervenção, uma transformação muito profunda na sua época, né? Ela estava diante da dificuldade de acesso a produtos de beleza para seu tom de pele de mulher negra, né? E não encontrando no Brasil e não tendo meios de acessar esses produtos na indústria brasileira, ela não teve dúvidas, né? Ela montou uma empresa para construir, para produzir e para disponibilizar para ela e depois para todas as mulheres negras aqueles produtos de beleza que melhor atendesse aquelas características da cor da pele negra e, dessa maneira, pudesse também produzir esse bem-estar, essa satisfação que a beleza produz para qualquer pessoa e exatamente uma mulher negra. Então, veja, para um tema e para uma situação em que os negros sempre tiveram dificuldades de acessar esses espaços do poder econômico, esses espaços industriais, esses espaços, né, do empreendedorismo, imagine uma mulher negra que há 50 anos já tinha a primeira indústria de cosméticos, né, para cuidar com muito afeto, com muito carinho, da beleza da mulher negra paulista, da mulher negra paulistana. Então, com isso, ela fez essa revolução de, primeiro, disponibilizar esse produto e depois, através desse produto, criar uma rede empresarial muito importante e colocar também essa possibilidade para a mulher negra. Olha, você, diante de uma indústria que não dá atenção para a sua beleza, diante de uma indústria de beleza que não dá atenção para as suas características, eu vou disponibilizar um produto de qualidade
para atender a sua demanda, né? E fez isso com muita propriedade e se constituiu, assim, como uma das mulheres negras empresárias mais importantes ao longo de toda a sua trajetória histórica. Então, imagine você, num momento em que a gente discute a exclusão do negro no mercado de trabalho, a exclusão do negro no ambiente empresarial, né? Basta lembrar que os negros são somente 4%, né, dos cargos executivos nas empresas, nas grandes empresas do nosso estado e do nosso país. Imagine, então, o que é uma mulher negra, 50 anos, fazer uma revolução, montar uma indústria e se transformar, né, ela e o seu produto, que é a Moene Cosméticos, na grande referência empresarial da beleza negra do país. Um grande acontecimento. Professor José Vicente, eu dou até o meu depoimento que no começo da minha carreira eu fiz matérias sobre o setor de cosméticos e era aquela época que, muito motivado pela Moene, estava aquele clima de um mercado lançar produtos que atendesse, né, o público negro, né? E eu conversando com pessoas que precisavam utilizar aqueles produtos, falavam, Fábio, você não imagina a diferença que faz eu ter ficado 30, 40 anos procurando um produto para o tom da minha pele e não encontrava. E finalmente o mercado está me oferecendo isso. Então, quer dizer, é uma mudança que talvez muitas pessoas que não são negras não entendam o que isso representou, mas o público negro entende perfeitamente. Foi uma mudança muito grande e para melhor, né? Ah, não, não tenham dúvidas. Imagine, como você bem disse, né, a dificuldade, a insatisfação, a frustração que é a necessidade de ter um produto que prestigie ou que considere características da sua pele e, por não tê-lo, você é obrigado a usar um outro que praticamente deforma a sua estética, né? E, de repente, quando alguém com esse interesse, com essa preocupação, coloca um produto dessa natureza, para atender a sua necessidade e que tem qualidade, que é acessível e que permite você ser integral, né, na sua plenitude e estar aprazerada por ter, então, uma apresentação que está muito em linha com o que você pensa, com o que você acredita sobre você, é uma libertação, né? Você se liberta através dessa possibilidade, dessa oportunidade de ter um tipo de produto que prestigie e que valoriza a sua estética. Professor, e a Teodosina Ribeiro? Qual a importância dela aqui na cidade de São Paulo? Pois é, rapaz, imagine você que quando nós estamos falando, olha que coisa interessante, as mulheres negras sempre tiveram um papel preponderante, né, nessa afirmação, nessa evolução, nesse progresso, nessa luta do tema negros, nessa luta do reconhecimento e do fortalecimento desse pertencimento do negro. E a despeito das dificuldades, das limitações, a despeito dos obstáculos que sempre estiveram colocados para os negros em todos os espaços, todos os segmentos sociais, e a política é um deles, né? Você e todos nós acompanhamos que um progresso que alcançamos minimamente na política se deu agora no ano de 2020, quando o Tribunal Superior Eleitoral definiu que as verbas partidárias devem atender as mulheres brancas e as mulheres negras. E faz isso com muita propriedade, porque aqui no estado de São Paulo, apesar dos negros serem 40% dos paulistanos, nós vamos perceber que a presença do negro na representação política é praticamente inexistente. E a mulher negra ainda, menos ainda. Mesmo hoje, como nós sabemos, nós só temos a deputada Alice Brandão, que é uma mulher negra, não é? E foram poucas, e a Érica Malunguinho, mas ao longo da trajetória foi muito inexistente, foi muito difícil o acesso e a presença foi quase nula da mulher negra no espaço político. Então imagine que a Teodosina Ribeiro, Ribeiro. desculpa, foi uma das grandes personalidades políticas, né, dos tempos que antecederam, e foi a mulher que chegou, inclusive, a presidir a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Ela teve essa trajetória, ela teve uma vida política muito atuante, com um forte compromisso, uma atuação
na defesa dos valores da negritude e, por conta disso, ocupou espaços importantíssimos na política e aí na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E, por conta disso, até hoje, ela é a grande referência para as mulheres que vieram depois dela, né? Ela abriu as portas, ela criou as condições e depois dela, outras mulheres negras, que ainda são limitadíssimas, que ainda é muito pouco, né, perto dos 40% dos paulistanos do estado de São Paulo, mas que agora, com a Alessi Brandão, com a Érica Malunguinho e tantas outras que estão se achegando, a gente está podendo ver uma presença mais equitativa, mais representativa da mulher negra no ambiente da política paulista, mas tudo isso iniciado, tudo isso feito a partir dessa grande realização, que foi a ascensão de Teodosina Ribeiro, como a primeira mulher negra na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Professor José Vicente, quando a gente fala aqui de personalidades negras importantes para São Paulo, não tem como também eu não destacar o senhor como sendo uma dessas personalidades. O senhor que começou a sua vida vindo de uma família muito pobre, foi boia fria, vendeu biscoito e conseguiu estudar, conseguiu se tornar um advogado, conseguiu se tornar delegado, depois focou aí suas atenções ao ensino e à defesa do povo negro e fundou a Universidade Zumbi dos Palmares. Qual a importância da Universidade Zumbi dos Palmares como representação do povo negro, principalmente quando o senhor a lançou num tempo que ainda era mais difícil ainda discutir esse tema e mostrar o quanto o negro tem valor na sociedade? Eu acho que, em grande medida, talvez foi honrar, né, a luta e o empenho de todas essas personalidades que nós estamos noticiando. Elas, na sua essência, nos demonstra e nos ilumina de que, apesar dos pesares, apesar do racismo estrutural, apesar das dificuldades extraordinárias que pesam sobre os negros, ainda assim, com trabalho, com talento, com dedicação e com as utopias de cada um, é possível você construir o seu espaço, é possível você alcançar a luz no final do túnel, né? Isso é uma dimensão muito importante do nosso trabalho. E o segundo aspecto é aquele de que cada geração tem o seu desafio e cada geração tem a sua responsabilidade, né? E nós, então, no nosso tempo, ainda em 1998, nós, jovens estudantes da Escola de Sociologia e Política, achávamos que também tínhamos a necessidade de deixar uma contribuição muito importante para esse tema que nos dizia respeito diretamente e para uma agenda que a gente sempre entendeu como sendo a agenda verdadeiramente libertadora para os negros do nosso estado e da nossa cidade de São Paulo, que seria a educação. Imagine você que nós estamos falando, né, de Milton Santos, de André Rebouças, poderíamos incluir também tantas outras personalidades importantes, né, que ficaram de fora dessa nossa abordagem, mas que todos eles puderam ser o que foram, né, e puderam realizar o que realizaram, porque, primeiramente, eles fizeram, né, a escolha mais adequada para qualquer cidadão e para qualquer cidadão negro, que foi a educação, o conhecimento. E depois, com o conhecimento, com a educação, eles puderam darem esse salto pessoal, profissional muito profundo, muito intenso. E nós entendíamos que isso seria uma contribuição relevante, uma contribuição importante. Olha, um espaço que prestigiasse a trajetória e o pertencimento do negro, um espaço que pudesse acolher todos eles com muito afeto, com muito carinho, e que disponibilizasse um acesso à sua historicidade, que prestigiasse um acesso a dimensões importantes da sua historicidade, do seu pertencimento, né, e que, a partir daí, eles pudessem estar mais fortalecidos, mais preparados, mais, inclusive, conscientizados para fazer um enfrentamento a partir do conhecimento, seja dos desafios, das profissões, das realizações profissionais, mas também os desafios de um mundo
e ainda continua sendo um mundo extremamente racista, um mundo e um país e uma cidade que ainda distingue a pessoa pela raça e pela cor da pele. Então, nesse sentido, a nossa satisfação e o que nós entendemos hoje como uma grande contribuição foi isso, de emitir esses sinais, de abrir esses caminhos e esse caminho alternativo, e depois, acho que disponibilizar para todos, negros e brancos, uma capacidade de realização importante dos negros, né, do grupo que sempre esteve à frente do trabalho das Zumbi dos Palmares, porque tanto quanto o Rebouças, que fez lá as grandes transformações na engenharia brasileira, tanto quanto o Milton Santos, que se transformou no maior geógrafo do mundo, tanto como Maria do Carmo, tanto quanto quanto o Ademar Ferreira da Silva. Eu estou falando aqui, eu estou lembrando de João do Pulo, que não é propriamente São Paulo, mas que foi uma outra grande personalidade negra do esporte, né? E outro, eu me lembrei, me perdoe, mas eu lembrei agora, são tantos, eu lembrei agora de Teodoro Sampaio, que é uma outra personalidade negra muito importante. Imagine um engenheiro formado na Escola Politécnica da USP, ajudou a construir a Escola Politécnica da USP, ajudou a construir as grandes obras hidráulicas do nosso estado e que hoje nomeia uma das ruas muito importantes, que é a rua Teodoro Sampaio, ali no bairro, né, nas proximidades do bairro dos Pinheiros. Enfim, são grandes personalidades que, quando puderam ter acesso ao conhecimento, apesar dos limites do racismo, da discriminação, apesar dos limites econômicos e financeiros, eles puderam, com seu talento, superar, né, essas interdições e realizar os seus sonhos pessoais e profissionais. Nós, Zumbi dos Palmares, é essa realização de responsabilidade e dever, né, cívico dos negros do nosso tempo, e que está aí para prestigiar, para celebrar a diversidade da nossa sociedade, mas também servir como um marco muito importante de realização da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo nessa educação plural e diversa. Professor José Vicente, professor e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. Não, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar, né, esse espaço tão privilegiado que é o Alesp Conecta e parabenizá-lo por vocês terem tido essa sensibilidade e terem tido essa compreensão, né, da necessidade de registrar a contribuição e a participação de brasileiros, de paulistas e paulistanos negros de grande envergadura e que a nossa história ainda não deu o tratamento devido, que a nossa história ainda não tem elevado, né, e colocado cada um deles no seu devido lugar. É certo que eles nomeiam ruas, que eles nomeiam alguns monumentos, mas é muito pouco pelo que eles fizeram, pelo que foi o resultado da sua obra e pelo que eles significam para todos os brasileiros, mas, sobretudo, para nós negros. Então, parabéns à Lesp Conecta e que nós possamos ter tantas outras oportunidades, né, de falar sobre tantas outras personalidades negras também, né, que não coube aqui nesse nosso momento, né, mas que a gente pode, com isso, mandar informações, disponibilizar informações significativas para todos aqueles que têm sede de conhecimento. Perfeito. Obrigado mais uma vez, professor José Vicente. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista no YouTube. É só entrar no YouTube, digitar Alesp, todos os nossos programas ficam lá para que você assista no momento mais conveniente para você. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.